Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença mais esse webinar da Bermo aí. Esse tema de hoje que a gente vem falar um pouco aí e apresentar um pouco nossos conceitos é realmente sobre a parte de entendendo o retorno de condensado. Uma das grandes dúvidas que a gente encontra no campo, quando a gente está em visita em clientes, é como é que funciona esse retorno de condensado? O que tem dentro dessa rede de retorno de condensado? Então, é isso que a gente vai tentar abordar um pouquinho hoje para falar, tentar passar um pouquinho da nossa experiência, do nosso know-how para vocês. Tá? Uma das instalações mais comuns que a gente encontra no retorno de condensado, tá? é tendo uma linha de vapor vindo por tubulação aérea, pipe rack aéreo, tá? E o retorno de condensado voltando pelo mesmo pipe rack, tá? Pelo mesmo suporte de tubulação, normalmente aéreo, a 4, 5 metros de altitude aí em relação ao piso, em relação ao piso das máquinas. Então, esse retorno de condensado, uma das instalações mais comuns no Brasil hoje é essa. Então, o vapor vem por cima, condensado retorna por cima também, né? E normalmente nessas linhas de retorno de condensado que a gente encontra por aí é uma linha de retorno de condensado para a planta inteira. Então toda a fábrica conecta na mesma linha e manda de volta para a casa de caldeira, para o tanque condensado, para o desaerador ou para a central de recuperação de vapor flash, enfim, tudo isso acaba voltando para o mesmo lugar. Tá? Então a gente acaba tendo essa configuração. Nessa imagem aqui, nesse fluxograma que eu acabei apresentando aqui, nós temos um retorno de condensado onde eu tenho separado uma linha de vapor de alta pressão e uma linha de vapor de baixa pressão. Eu tenho uma estação redutora de pressão aqui. Então, vamos botar em números, fica fácil. Tem uma linha de vapor de 10 bar e muito comum, tem uma linha de vapor aí de 4, 5 bar aí de pressão, utilizando ele em menor pressão. A gente já falou no webinar anterior, aí de umas 3 semanas atrás, entendendo o vapor, onde a gente fala de algumas características, por que utilizar o vapor em baixa pressão. Então, a gente não vai entrar nesse mérito nesse momento. Esse webinar também está disponível lá no YouTube também, se quiserem acessar o canal da Bermo, lá está disponível para vocês pesquisarem e assistirem ele completamente. Bem como esse aqui também vai estar disponível, estou fazendo já uma live no Facebook da Bermo, enfim, e aí já vai estar disponível também no canal do YouTube. Então, eu tenho linhas de vapor e diferentes pressões de consumo de vapor. O ideal sempre seria linhas de condensado de forma individuais. Então, eu tenho uma linha de condensado por vapor de 10 bar, eu tenho uma linha de condensado por vapor de 5 bar, eu tenho uma linha de condensado por vapor de 2 bar, que em alguns casos existem. Por quê? Normalmente essas linhas, pense o seguinte, quando eu estou descarregando o condensado de uma linha de 10 bar, eu gero mais revaporação. A gente vai falar disso um pouquinho para frente, como calcula. Então, gerando mais revaporação, eu gero também, né, uma pressão interna maior se essa linha estiver relativamente subdimensionada. Ou se eu tiver um vazamento do purgador ou um bypass de purgador aberto. Muitas vezes o pessoal drena, né, abre o bypass para drenar a máquina, esquece aberto, enfim. Então, quando tem essas situações, eu gero uma pressão um pouco mais alta dentro da linha de retorno de condensado, o que atrapalharia a drenagem do condensado, principalmente das linhas de 2, 3 bar. Linha de 4, 5, se o purgador estiver bem dimensionado e com uma certa folga na capacidade de vazão, ele funciona. Esse seria a instalação do sonho, uma linha de retorno de condensado individuais. Isso acarreta em custo. Eu preciso de um pipe rack, um espaço um pouco maior. Ao invés de botar várias linhas menores, eu coloco uma linha maior. E funciona, tanto que é o conceito utilizado. Eu tenho algumas características que a gente tem que tomar cuidado nesse tipo de aplicação, é justamente controlar e dimensionar muito bem essa tubulação de retorno de condensado, considerando uma pressão de trabalho baixa. A gente vai entender isso aqui ao longo desse webinar. Então, eu vou trabalhar, se eu estiver injetando tubulações aí, drenagens de vapor, de linhas de vapor de 3 bar, por exemplo, eu tenho que trabalhar com a linha de retorno de condensado dimensionada de 1 bar e meio no máximo. Eu tenho que cuidar no dimensionamento do purgador,
porque o meu ΔP em cima dele, o que vai afetar diretamente a capacidade de vazão desse purgador, ele vai estar muito pequena. Então, qualquer oscilação ali dentro, eu posso ter problema de retorno de condensado. Então, a gente vai dimensionar uma linha geral de retorno de condensado para uma pressão de operação aí, normalmente de 1 bar e meio. Tem empresas, tem casos que dimensionam toda essa linha para 2 bar de pressão de operação. Tá? Então, a gente tem que ver o projeto, tem que analisar a distância e tudo mais. E aí, aquele ponto de interrogação, ponto de atenção também para as drenagens de baixa pressão. Tá? Então, como a gente normalmente trabalha numa linha só, as instalações mais comuns que se tem na indústria é uma linha geral. Tá? Então, uma linha de vapor, e aí, quando não tem o coletor, distribui, sai as derivações dessa linha geral e uma linha de retorno de condensado. Aí, a primeira pergunta que eu faço em todo treinamento, quando a gente vem abordar o ponto de condensado. O condensado, ele prefere subir ou prefere descer? É? Gente, física. Água sempre procura, né, líquidos em geral, sempre procura um ponto mais baixo da instalação. E aí o que a gente encontra em vários lugares, pensa o seguinte, eu tenho um purgador lá na cota lá de 1 metro acima do piso, eu tenho que subir mais 4 metros para chegar no pipe rack e retorno de condensado. Todo esse condensado, se eu não tiver pressão diferencial, o purgador fechar ou parou a máquina, todo esse condensado nessa tubulação de saída vai ficar parado, inundado. Então, a saída dos purgadores estão inundadas e esse condensado vai esfriar com o tempo. Né? E aí, na primeira partida, quando eu começo a botar vapor de novo nele, se eu não drenar essa coluna, eu vou ter o famoso golpe de ariete, por choque térmico. Então, eu tenho vários golpes de ariete. Então, o condensado, ele prefere sempre descer. Enquanto o vapor, gás é mais leve, ele é fácil de ser direcionado com ponto alto. Isso aqui é uma instalação que eu encontrei na internet, lá no Google, uma fábrica, onde ele tem um sistema de consumo de vapor e ele tem a casa de caldeiras ali atrás. Olha a diferença de altura que tem entre o consumo e a casa de caldeiras. Claro, esteticamente falando, fica bonito eu ter toda a parte fabril na frente e o pessoal coloca a caldeira nos fundos, porque normalmente, se for ainda mais uma caldeira a cavaco, eu tenho uma condição aí de cavaco, sujeira, né, movimentação de trator, ou se for a caldeira tora, a lenha, por exemplo. Então, é uma parte mais suja do processo, muitas vezes o pessoal bota ela no fundo da fábrica. Porém, o pessoal às vezes não se atenta a essa condição de realmente colocar uma tubulação e ter que subir água. O pessoal briga com a física, eu acabo brincando, né? O pessoal está brigando com a física, botando água para cima. Dá para fazer? Dá. Né? Normalmente, nessas condições, nessas instalações, é necessário bombear o condensado. O Valdemiro Rezende, você levantou a mão, você quer fazer alguma pergunta? Quer que eu libere teu áudio? O pessoal vai tendo dúvida, tendo alguma pergunta, vocês podem fazer via chat, pode levantar a mão para posso liberar o áudio, enfim, a gente vai conversando, tá? Então, Valdemiro, se tiver alguma pergunta, por favor, aí pode mandar no chat ou a gente pode liberar seu áudio, tá? Só me avisa, por favor. Bom, e aí voltando nessa condição, eu vou ter a necessidade de bombear o condensado para cima. Se eu não fizer isso, se eu não tiver um ponto, um tanque aqui nessa cota onde eu tenho meu consumo de vapor, e eu tenho uma bomba, seja centrífuga, seja mecânica por batelada, enfim, eu vou ter problema de inundação dessa linha de retorno de condensado. Eu vou ficar segurando todo o condensado atrás, e aí é onde mais ocorre o famoso golpe de ariete. Essa instalação aqui é uma foto que eu achei na internet, mas é muito comum o pessoal colocar quando o terreno não permite fazer tudo numa cota só, o pessoal acaba instalando tudo nesse típico e aí acaba tendo alguns problemas, tendo que bombear condensado. Gastar energia elétrica para bombear esse condensado de volta para a casa de caldeira. Tá? Bom,
Olha só, o que a gente encontra normalmente, e isso é muito comum, Europa, até Estados Unidos, o pessoal também tem utilizado muito esse conceito, eu trabalhar com uma linha de vapor vindo aérea, ou pode ser também pelo chão, né? E a linha de retorno de condensado trabalhar no piso técnico, abaixo do consumo. Então, o que o pessoal normalmente faz? Galeria, ou galeria, ou aquela calha técnica, onde a tubulação está abaixo do piso, então aquele piso rebaixado. Então, o pessoal passa todas as tubulações lá, o que facilita também uma eventual manutenção em uma válvula, né? Facilita o acesso para a inspeção dessa tubulação, dos purgadores das redes gerais. O pessoal coloca em calhas técnicas ou coloca também na galeria. Então, faça uma galeria, faz a subida, o vapor até muitas vezes segue depois da galeria, passa pelo alto para abastecer as máquinas, porém todo o retorno de condensado volta por galeria. E lá na frente, lá no final da galeria, quando chegou na casa da caldeira, o pessoal aí bota um tanque e aí bombeia para o tanque de condensado. Antes disso, talvez bote uma central de recuperação, dependendo do volume, uma recuperação do vapor flash, mas com isso você garante que toda a saída desse condensado, ela está a volume zero de água fria na partida, por exemplo. Então, todo o condensado ele vai descer por gravidade para a galeria, vai escoar para o tanque e vai ser bombeado para cima. Então, eu não tenho um sistema inundado. E com isso, eu não tenho golpe de ariete, eu tenho uma melhor drenagem de todo o sistema. Não quer dizer que você não tenha pressão no retorno de condensado. Você vai ter pressão. A gente vai falar em seguida, né? Mas você não vai estar com o sistema inundado. Então, eu não tenho água e vapor flash e, eventualmente, algum vapor vivo de algum bypass, algum purgador em falha, se misturando e dando golpes de ariete. Então, eu tenho uma drenagem muito mais eficiente, uma vida útil muito melhor, tanto dos purgadores como de todo o sistema de retorno de condensado. Tá? Então, tem a imagem aqui de uma galeria que a gente encontrou na internet, a galeria técnica, onde tem todas as tubulações de água, vapor, condensado passando e aí retornando, né, para a casa de caldeira. Então, é um exemplo muito clássico. Indústria de pneus, e aí a gente fala das grandes indústrias de pneus que normalmente o pessoal acaba utilizando, adotando muito um padrão europeu de instalação. Eu tenho várias prensas de pneus, uma do lado da outra, e no outro lado, de costas para essa máquina, tem outra raia. Entre as duas, eu tenho esse piso técnico rebaixado, onde passa todas as tubulações. Então, o acesso é fácil para fazer manutenção, o acesso para inspeção dos purgadores fica muito fácil. E, de novo, normalmente o pessoal acaba trabalhando com baixas pressão, 2, 3 bar, e o pessoal acaba jogando por gravidade para baixo. Então, não tenho contrapressão tão alta, eu não tenho uma subida e aí gerando contrapressão, porque coluna d'água é contrapressão, eu tenho que considerar isso na equação, no dimensionamento. Então, você acaba trabalhando numa condição muito mais tranquila, muito mais favorável para escoamento, golpes de ariete e tudo mais. Então, o purgador funciona muito melhor na famosa galeria, ou que seja um piso técnico aí, um piso rebaixado aí, não sei como é que também chamam, de calha técnica, talvez algumas empresas aí acabam usando esse nome, tá? E aí a pergunta, o que há dentro da linha de retorno de condensado? Quando a gente vai começar a falar com alguns clientes sobre retorno de condensado, o pessoal diz, eu tenho água. Tem algumas empresas que vão dimensionar a tubulação, vão escolher a tubulação de retorno de condensado e consideram que é uma água 90 graus. Né? E aí, água 90 graus é um buraquinho desse tamanho. Então passa, vem uma linha de vapor de 3 polegadas, volta uma linha de condensado de 1 polegada, 1,5 polegadas. Uma polegada normalmente já vai atender. Não é água, não é só água, não é só condensado. O Adalberto José Rosa colocou aqui uma pergunta. Bom dia. Qual o prejuízo para a drenagem de cilindros rotativos e troca de calor nos mesmos na seguinte situação? Tubulação dos purgadores saem pelo lado da operação da máquina, sobem aproximadamente 2,5 metros, passam por cima do equipamento e descem para os purgadores do lado do acionamento, abaixo do nível dos cilindros. Então, se eu entendi bem, Adalberto,
Os purgadores estão do lado oposto de onde ocorre essa remoção, a saída do condensado do sistema dos cilindros. Tá? Nós sempre recomendamos, os purgadores, eles devem estar o mais próximo possível do ponto de drenagem, então, logo na saída do cilindro. Se a gente começa a afastar muito mais, aí dependendo do vazão, dependendo do dimensionamento dessa linha de condensado entre o cilindro, entre o trocador de calor e o purgador, eu posso ter, eventualmente, geração de vapor flash, eu posso ter, se ele estiver superdimensionado, eu seco essa linha, entra vapor, eu acabo bloqueando, e principalmente uma característica construtiva de cilindro rotativo é que eu preciso ter aquele famoso SLR, ou famoso libertador de vapor preso. Esse é uma válvula, nada mais é que um bypass da sede do purgador, onde eu jogo o vapor fora mesmo. Porque em algum momento no cilindro eu vou estar com o pescador, dependendo do conceito, eu vou pegar condensado, vou pegar vapor, vou pegar condensado, vou pegar vapor. Esse vapor tem que ser eliminado para o próximo condensado chegar para ele. Então, eu tenho que ter um vazamento no purgador para que ele saia o vapor que ele captou quando o pescador está no ponto alto e para que possa vir o condensado. Outra característica, dependendo da velocidade desse cilindro rotativo e dependendo do tipo de pescador, eu preciso arrastar vapor, né? Eu tenho que ter o famoso vapor de arraste. Eu tenho que jogar vapor fora para que essa velocidade que ele está entrando no pescador succione condensado na proximidade e ajude ele a ser eliminado pelo purgador. Então, dependendo da velocidade da máquina, eu preciso ter o famoso vapor de arraste. E aí que pode variar de 10% até 30% de perda de vapor. Então, se eu estou entrando aí 5 toneladas, 1,5 toneladas, na verdade, é vapor de arraste. Eu estou usando 3,5 toneladas só para aquecimento. Então, eu jogo 1,5 toneladas fora, isso é muito comum em indústria de papel, não sei qual é o seu ramo, indústria de papel, joga 1,5 toneladas fora para que o pescador consiga remover todo o condensado mesmo do cilindro. Infelizmente, é necessário e não tem muito o que fazer diferente. Aí tem as famosas cascatas, enfim, que aí você consegue recuperar essa 1,5 toneladas de vapor e utilizar num próximo estágio de menor pressão. Mas aí tem um sistema de condensado diferente. O fato de subir 2,5 metros antes do purgador é problema, porque a água ela vai querer ficar lá embaixo. Então, eu sempre vou ter golpes de ariete nessa subida, eu sempre vou ter acúmulo de condensado misturando com vapor, choque térmico. Então, é complicado. Então, o purgador sempre tem que estar o mais próximo do cilindro e, nesse caso, por ser rotativo, um libertador de vapor preso. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Porque voltando aqui agora, dentro da linha de retorno de condensado, nós temos uma mistura, na verdade. Então, lembra que eu falei lá? Veio uma linha de vapor 3 polegadas, a linha de retorno de condensado, quando o pessoal acha que é só água, de 1 polegada. Atende tranquilamente, porque eu só tenho um pequeno volume de água. O restante é o famoso vapor flash. Aqui a gente fez uma equação aqui para a gente avaliar um pouquinho. Eu tenho 900 quilos de condensado nessa pequena parte azul. Eu tenho 100 quilos de vapor flash em muito baixa pressão. Então, o que mais ocupa volume dentro de uma linha de retorno de condensado é o vapor flash, não é o líquido em si. Então, gente, quando você dimensiona uma linha de retorno de condensado considerando apenas o líquido, você vai errar e vai errar feio. Não vai dar eficiência, vai dar alta pressão nessa linha, e essa alta pressão vai evitar, vai bloquear o escoamento de alguns purgadores aqui estão conectados nesse retorno de condensado. Como é que se dimensiona isso? A gente não vai entrar no método, no ponto de dimensionar essa linha. Lá já tem webinars aí também no YouTube de dimensionamento de tubulações, e você pode utilizar o mesmo conceito. Essa linha, como o grande volume é do retorno de condensado é vapor flash, nós dimensionamos essa linha de retorno de condensado para os 100 kg de vapor flash na pressão que ele tiver. 1 bar, 1 bar e meio, 2 bar, 5 bar, depende do projeto, depende do caso. O mais comum, 1 bar e meio, é o mais comum utilizado. Né? Então, se dimensiona para essa condição
de operação da linha de retorno condensado. Eu uso a equação lá de cálculo de vapor, eu considero somente a porção de vapor flash naquela pressão e a velocidade máxima no retorno de condensado para essa condição é de 20 metros por segundo. Então, onde antes a gente trabalhava com tubulações de vapor chegando a 30, 35 metros por segundo na partida, nós utilizamos no vapor flash no máximo 20 metros por segundo, por conta dessa parcela de água, por conta de umidade, e aí baixar essa velocidade para diminuir a erosão da linha de retorno de condensado e tudo mais. É comum a gente ver linhas de condensado subdimensionadas, né, onde elas têm um pequeno problema de furar normalmente embaixo da tubulação. Então, ela vai furar bem na parte inferior da tubulação, porque o condensado está escoando em alta velocidade, e água, alta velocidade, erosão, ele vai comendo, formando aquele trilho, o desgaste, e ele come o tubo pela parte inferior e fura. Então, às vezes, isso é um sinal, uma indicação de linha subdimensionada, porque pode ter, e aí é subdimensionada não porque você eventualmente errou no cálculo, mas que o pessoal está com purgador com defeito, jogando vapor, o vapor tem mais volume, mais tamanho, está jogando um bypass aberto, jogando direto lá dentro dessa tubulação. Então, são sinais. Curvas, normalmente tendem a furar, porque na curva o condensado ele vai tentar fazer a volta, ele vai ter o desgaste na curva. Então, isso são sinais de um excesso de velocidade desse escoamento do condensado. Tá? Então, fica a dica para vocês. E aí, para dimensionar, a gente leva em consideração, obviamente, a pressão. Então, a pressão da linha de retorno de condensado. 1 bar, 1 bar e meio, 2 bar. A gente vai saber que naquela pressão, o condensado, diferente de que muita gente pensa, o condensado, ele pode estar acima de 100 graus, desde que pressurizado. Então, a gente tem condição. A 1 bar, o condensado está aproximadamente 120 graus, a 2 bar, 133, e por aí afora. Então, dependendo da pressão do retorno de condensado, eu tenho uma temperatura equivalente. O que a gente encontra aí, algumas pessoas, por termografia, ou até usando aquelas pistolinhas aí de temperatura laser, o medidor de temperatura laser, ele olha a média linha, tá 120 graus, tá vazando, tem purgador vazando. Não necessariamente. Pode haver, né? Mas a linha ela vai ter sua pressão, ela vai subir a temperatura, ela vai se transformar. Esse vapor flash nada mais é que o vapor saturado, ela vai evaporar, eu vou ganhar temperatura no sistema. Então, eu vou entrar num balanço, num equilíbrio térmico, onde eu tenho aquela pressão, aquela temperatura para aquela energia. Então, a parcela vai ser líquido na temperatura de 120 graus e uma parcela é vapor flash, que ocupa o maior espaço a 120 graus, por exemplo, numa linha de um bar. Né? Então, retorno de condensado, eu tenho uma mistura lá dentro. Eu vou ter sempre vapor flash e vou ter sempre condensado. A não ser que eu elimine, eu resfrie esse condensado antes de botar na linha. Hoje existem alguns projetos de trocadores de calor que permitem isso e estão considerando consumir um pouco do calor sensível, que é a energia ligada à fase líquida, baixando a temperatura dele de 80 para uns 80 graus, 60 graus, 90 graus. Depende do caso. Aí sim você teoricamente não teria vapor flash, porém você vai ter escoamento, você vai ter uma pequena porção de vapor flash sempre lá dentro. Mas não vai evaporar 100 graus, né? Aí tem aquela questão lá de Bernoulli, que a pressão, se eu não me engano, foi Bernoulli. Não foi Bernoulli, é outro cientista. Ele disse que a pressão do sistema é a soma das pressões parciais, e por isso que em alguns momentos você tem evaporação em pressões mais baixas, 90 graus. Você vai pegar aquela evaporação numa lagoa num dia frio, né? Você tem aquela umidade subindo. Então, pressões parciais. Tá? Me fugiu o nome do cientista agora. Então, eu vou ver a pressão, eu vou ter uma temperatura relacionada, eu vou ter uma energia na fase líquida, e eu vou ter que avaliar também o calor latente. Então, para que eu possa calcular a taxa de revaporação desse retorno de condensado, eu vou precisar avaliar essas variáveis aqui, calor sensível e calor latente. Eu vou ter que pegar ele numa linha antes do purgador a 10 bar, eu tenho que pegar 185 graus, descontar a diferença,
aqui para 120 graus, por exemplo, 120 quilocalorias. E aí, essa diferença de energia, como minha temperatura e a pressão baixaram, essa diferença de energia que vai ser responsável pela reevaporação do condensado. Então, como eu tenho sobrando aqui 185 para 120, então 65 quilocalorias, mais ou menos para cada quilo de condensado, eu tenho energia sobrando, eu vou considerar a energia de evaporação 525 para calcular essa troca, essa mudança de fase. Então, a equação está aqui. Porcentagem de vapor flash dentro dessa mistura. Calor sensível de P1 antes do purgador. Então, é importante isso. Se eu tenho uma estação redutora reduzindo o vapor para 6, então é calor sensível de 6 bar. Se eu tenho um trocador de calor, radiador utilizando vapor 10 bar, é 10 bar, calor sensível de 10, menos o calor sensível da saída, P2, ou seja, a pressão que eu tenho projetado no meu retorno de condensado, que eu tenho mensurado. E aí, como vai ser naquela pressão, eu pego o calor latente, que é a energia de reevaporação do condensado, à pressão 2, na linha de retorno de condensado. Eu faço essa conta aqui. Um exemplo, radiador de 7 toneladas. A 10 bar, ele vai jogar para dentro de um tanque flash pressurizado a 1,5 bar. 185 menos 127, que é de 1,5 bar, então calor sensível de 10 bar, calor sensível de 1,5 bar e calor latente de 1,5 bar. Ele vai chegar num valor aqui, multiplicado por 100, de 11,2%. Quer dizer, todo condensado que o purgador remover, e aí só condensado, não considerando nenhum vazamento, nada mais, o condensado que o purgador remover na temperatura de saturação, ele vai jogar para a linha de retorno de condensado e 11,2% daquele volume vão voltar a ser vapor flash no momento que isso cair a pressão de 10 bar para 1,5. Então, eu vou ter a reevaporação em função de queda de pressão, queda de temperatura, sobra de energia, e aí evapora parte desse condensado. Então, em 11,2%. O que nessas 7 toneladas representa os 784 quilos por hora de reevaporação. Então, a gente tem essa condição aqui de reevaporar 11%. Esse é o número que vocês vão utilizar para dimensionar a linha de retorno de condensado, considerando vapor flash, 1,5 bar, volume, vazão de 784 quilos por hora, e aí velocidade máxima de 20 metros por segundo. E aí está aí o famoso vapor flash. É um vapor branquinho, vapor visível, vapor úmido. Tá? Esse é proveniente de reevaporação. Esse tanque aqui, obviamente, ele tem dois problemas. Ele tem uma exaustão para o tamanho do tanque muito pequena. Eu tive num cliente semana passada, onde a gente discutiu muito isso. Ele recebe 20 metros cúbicos de condensado e a saída dele, a exaustão dele é de 2,5 polegadas. No mínimo dos mínimos 6 polegadas, para até evitar uma despressurização. E se a gente voltar aqui no questão de volume, que a gente não mencionou, quanto menor a pressão da linha de retorno de condensado, maior é o tamanho dele. Então, pensa que 1 kg de vapor flash a 0 bar, ele tem o tamanho de 1,7 metro cúbico, o mesmo tamanho que 1.700 litros de água. Então, cuidado com esse vapor flash. Ele tem que trabalhar também em baixa velocidade por conta do tamanho dele. Então, ele ocupa muito espaço. Quanto menor a pressão, maior ele é, mais espaço ele vai ocupar. Então, nesse vídeo aqui, boa parte dele é justamente o volume. Ele está saindo com pressão porque eu tenho um tamanho gigante saindo num tubinho fino. Então, tanque de condensado nesse tamanho aqui, pelo menos umas 6 polegadas de exaustão, para ele não sair com pressão, para ele ter velocidade baixa, né? E eventualmente aqui ele até acaba arrastando em alguns momentos, arrastando o condensado junto, em função dessa velocidade desse escoamento. Dependendo se o nível estiver mais alto, ele tem o risco de escoar esse condensado. E claro, nesse caso aqui, a gente tinha vários purgadores vazando. Eu vou falar para vocês que foi um incrível número de 4 purgadores de meia polegada vazando. E aí você pode ver que o vapor vivo, o vapor não utilizado para troca térmica, ele é invisível, é transparente. Então, vou voltar o vídeo aqui. Tem uma boa faixa aqui transparente. É vazamento de purgadores. Então,
Tá aí o caso do famoso vapor flash. Vapor flash é aquele vapor branquinho, úmido, que você pode aproveitar para a recuperação de energia. E como a gente veio mencionando tamanho, volume do vapor flash, vou pegar esse exemplo aqui, 10 bar de pressão, 10 toneladas, vem com uma linha aqui de no mínimo 6 polegadas, e aí vai diminuindo o diâmetro à medida que vai consumindo, e aí a gente tem os consumidores, e aí pode ser tratado por setor ou por equipamento, que seja, né? Eu vou pegar exemplo de 1.000 quilos a 10 bar de pressão, então eu vou estar vindo com 10 bar direto para esse equipamento. Os 1.000 quilos de vapor, eu vou ter uma revaporação que vai me demandar, em questão de volume, né? Eu tenho mais temperatura, tenho mais revaporação, um diâmetro de saída maior, 2 polegadas. E aí a gente vai demandar isso em função do vazão flash. A outra linha do lado, onde eu tenho uma estação redutora consumindo esse vapor aí, reduzindo para 2 para o meu consumo a 2 bar, os mesmos 1.000 quilos, como eu tenho menos diferença de temperatura, eu tenho menos reevaporação. E a minha linha de retorno de condensado se torna menor. Então tem que sempre fazer aquela conta, ver qual é o P1, P2 lá, e aí o calor sensível de alta menos o de baixa, dividido pelo latente de baixa, e multiplicar pela carga. Então, aqui a gente tem uma planilha que a gente faz esse cálculo aqui mais fácil. E o exemplo a 2.000, a mesma coisa. Então, 2.000 quilos a 3 bar e a 10, a diferença de tamanhos deles. Então, esse sistema aqui, eu tenho uma revaporação calculada de 817 quilos por hora, considerando uma tubulação com a perda de carga de 1 bar. Se eu aumentar essa pressão, por exemplo, eu adicionar um sistema de recuperação, ó, e aí que ele vai adicionar meio bar nesse sistema, ou 1 bar que seja, de 817 eu mudo para 595. Então, eu aumentando a pressão do retorno de condensado, eu gero menos vapor flash, tenho menos energia. Só que pós esse sistema, essa diferença lá, esses 200 quilos, aí, 220 quilos, eles vão reevaporar quando eu reduzir essa pressão de 2 para 0. Eu vou, em algum momento, ter uma perda. Né? Então, mudando isso aqui, você não vai ter muita... você vai diminuir diâmetros de tubulação, mas você não vai aproveitar todo o vapor flash, toda a energia desse condensado. E aí você entra no alerta. Pô, eu pressurizei a 2 bar. Meu equipamento a 2 bar, eu já tenho problema de pressão baixa, ele não vai escoar. Ele não vai fazer a drenagem corretamente. Tá? Então, a gente tem essas avaliações aqui que são feitas. Certo, gente? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? E aí a pergunta, o que gera a pressão da linha de retorno de condensado? Ô, Rodrigo, mas a minha tubulação de saída, ela está aberta para o tanque condensado, ele é atmosférico, ele é aberto, eu não tenho. Como é que eu vou pressurizar? Por que pressuriza a minha linha de retorno de condensado? Né? Essa é a grande pergunta. Pô, isso aqui não é um vaso comunicante, isso aqui não é um vaso aberto, onde eu tenho uma exaustão que seja de 6 polegadas, como é que tudo se pressuriza se eu tenho abertura para a atmosfera? Primeiro ponto, tubulação gera perda de carga. Então, eu tenho pressão zero lá no tanque de condensado, mas essa condição de vaso comunicante é para pressões estáticas, pressões dinâmicas, perdas de carga, geram quedas de pressão e para isso, para eu poder ter escoamento, eu preciso ter diferença de pressão. Então, a perda de carga da tubulação vai gerar uma pressão lá no começo da linha, e aí o começo da linha que eu falo é o lado oposto da casa de caldeira, e aí vai chegar para o final é o tanque de condensado. Então eu vou, em função da perda de carga dessa tubulação, eu vou gerando pressão para poder escoar esse fluido de alguma forma. Ah, é por gravidade? Eu vou ter diferença de pressão e gravidade. Se eu fizer ela inclinada, eu tenho diferenças de pressão. Então eu vou ter um escoamento, o peso da água. Tá? Então, eu tenho a perda de carga da tubulação, válvulas, curvas, T's, derivação, outras drenagens, gera pressão. Eu jogo isso, por exemplo, num tanque flash, quando existente, que é o tanque de revaporação, o tanque de reaproveitamento dessa energia. Eu vou adicionar uma perda de carga no sistema que vai ser não a perda de carga do tanque em si. Como eu estou vindo numa linha, por exemplo, de 6 polegadas, esse tambor aqui dele talvez tenha 800 milímetros, 1 metro de diâmetro. Então, não vai ser a perda de carga dele, vai ser a perda de carga
do consumidor. Então, eu tenho um trocador de calor aí com perda de carga de meio bar, por exemplo. Então, eu vou ter 1 bar aqui da toda a tubulação, vou continuar com 1 bar aqui dentro, e aí eu vou ter mais meio bar nessa perda de carga. Então, a pressão que vai ser mensurada lá no final da tubulação é de 1,5 bar. Aqui na frente você vai medir uma pressão muito próxima a isso, aí menos as perdas de carga, mas aqui no final você vai medir, por exemplo, meio bar, que é a pressão do trocador de calor, só que aqui no final você vai medir 1,5 bar, né, em pressão dinâmica. E aí você vai ter uma condição, por exemplo, numa válvula de complementação. Esse trocador de calor consome 1.000 quilos, eu estou gerando flash de 500. Às vezes o pessoal acaba instalando uma válvula de complementação de pressão, de vazão, onde vem 500 quilos do sistema de retorno de condensado, através desse caminho aqui, e vem 500 quilos da válvula de complementação, abastecendo o trocador que consome 1.000. Né? E aí você vai ter a pressão definida, aí você pode até subir a pressão para 1,5 bar, por exemplo, e aí a pressão seria da tubulação mais a pressão ajustada nessa estação redutora. Você não vai baixar de 1 bar. Vamos pegar o exemplo. Eu quero controlar isso aqui a 1 bar. Eu vou ter 1 bar daqui, mais esse 1 bar na saída para a perda de carga dele. Então, às vezes você vai ter uma pressão de saída definida, que antes era meio bar em função da perda de carga do trocador, você vai subir para 1 bar nessa condição. Importante, quando se tem, aqui não está no desenho, tá? Mas quando se tem uma válvula de complementação, é importante ter uma válvula de retenção na saída desse tanque flash. Porque no momento que eu tiver baixa pressão do sistema, abaixo, por exemplo, desse 1 bar aqui, eu vou começar a ter contrafluxo. Então, importante é só para não jogar vapor de volta para a linha de condensado e dar golpe de ariete. Tá? E aí a pergunta. Olá, rapidinho no chat para vocês. Quem sabe a pressão da linha de retorno de condensado de sua empresa? Quem tem noção, quem tem uma medição que é o famoso manômetro? Simples, é muito simples. E é um investimento barato, né? Um conjunto de manômetro. Alguém sabe qual a pressão de retorno de condensado da sua empresa? Ninguém respondeu, então é um sinal que talvez não faça uma medição. Opa, uma resposta, vamos ver. Eu acho que fica em torno de 2 bar. Né? O outro que respondeu que sabe, né? O outro não tem certeza. Então, gente, aconselho a vocês aqui. Onde é que eu colocaria no sistema de retorno de condensado desse? Onde é que eu colocaria os manômetros? Eu colocaria um manômetro no final da linha, então se eu tenho a tubulação de retorno, tanque flash aqui, eu colocaria um manômetro no final dessa linha, então bem do lado oposto, lá no que seria o começo da linha, na verdade, pensando que ela vem daqui para cá, o fluxo. Então, no começo da linha de retorno de condensado, para saber a máxima pressão que ela vem atingindo. E aí, dependendo dessas distâncias, eu colocaria mais um manômetro intermediário. Ou, por exemplo, eu tenho a rede geral, vários setores. Né? Então, eu tenho a rede geral passando na fábrica e 2 setores de cada lado. O investimento, você vai gastar R$2.000 para botar 4 conjuntos manômetro. Um em cada setor, por exemplo, no final de cada setor lá, no começo da linha de condensado de cada setor. Então, você monitora melhor essas áreas. Então, você tem uma informação bacana. E, eventualmente, mais um na linha geral, você poderia colocar. Tem diversas formas, vários pontos. Mas tendo uns 2 pontos para você começar a ter um perfil de pressão do retorno de condensado interessante. E ele te gera uma informação importante. Teu sistema, normalmente, trabalhando, ele está lá na casa de 1 bar, por exemplo. Né? Foi dimensionado para 1 bar, eu estou naquela carga 1 bar. De repente, uns 3 meses depois, eu passo lá, olho, está 1,5 bar. Opa! Ou tem bypass aberto, ou tem purgador vazando. Então, se a pressão sobe, eu estou jogando vapor nessa linha. Então, se ela no começo, nova, bem dimensionada, estava 1 bar e essa pressão passou a subir, ou eu tenho bypass aberto, ou tenho vazamento de purgador. Ou eu aumentei a carga, né? Mas desconsiderando essa terceira opção. Então, eu tenho 2 possibilidades. Aí você pode passar nas máquinas, olhar. 2 bar, pior, está piorando. Nós já pegamos linha de condensado que
antes da medição dos purgadores, antes da manutenção deles, vinha operando a 4 bar e meio, e depois disso fez a manutenção e passou a operar 1 bar e meio, 2. Né? Então, a gente encontrou vários problemas. Então, é importante essa informação de pressão da linha de retorno de condensado, ela te gera um alerta, um indicador de que pode ter purgador vazando, pode ter bypass aberto. Então, é bom monitorar isso aí. 2 conjuntos desses você vai gastar talvez R$1.000, né? Um pouquinho mais, pegar os petroquímicos, inox, enfim, dependendo um pouco como você configurar isso. Mas você vai gastar pouco. O que é R$1.000 para uma empresa hoje de grande porte, onde tem uma tubulação com 5, 6 setores? Né? Você faz isso, faz um hoje, faz um daqui a 2 meses, sei lá. Mas é importante monitorar, saber qual é a pressão do retorno de condensado, até para especificar corretamente o purgador que vai estar instalado. Então, é especificar corretamente esse purgador. Eu vou especificar de 4 bar para quanto? Para 1 teórico ou para 1? Essa linha aqui ela já está chegando a 2 ou 2,5. Então, o delta pense no purgador é importante saber para determinar o tamanho dele e a capacidade de vazão dele. Então, se eu tenho informação durante a linha, o perfil da linha, você tem uma informação dimensional entre os purgadores muito mais corretos. Tá? E olha só, um pouquinho de dinheiro. Aqui eu peguei o mesmo exemplo, 784 quilos por hora, onde eu utilizei aqui 600 horas trabalhadas por mês e um valor do vapor a R$50 por tonelada. Tá? Então, fazendo essa conta aqui, eu chego num valor de vapor flash de R$23.000 por mês. Então, esse vapor que vocês estão jogando fora lá no tanque de condensado é R$20.000 por mês nessa condição. Né? Então, esses reaproveitamentos de vapor flash, eu vou pressurizar um pouco mais a linha de retorno de condensado, é pouca diferença, isso normalmente não atrapalha os purgadores instalados, e você tem um payback extremamente alto em cima disso. E eu estou falando aqui uma caldeira gerando vapor, por exemplo, um cavaco, que o custo da geração é de R$50 a tonelada. Você vai pegar São Paulo, vai pegar outros lugares onde a geração a gás natural aí chega a 150, R$160, vão facilitar a conta, R$150 a tonelada de vapor. Tá? Nós estamos falando aqui de 3 vezes, R$60.000. O custo do vapor flash indo embora lá na chaminé do tanque de condensado, lá na exaustão do tanque condensado. Então, esses valores são extremamente altos. Tá? Então, a gente consegue aproveitar muita energia, você pode diminuir o consumo de combustível da sua empresa, aproveitando esse vapor flash. Óbvio, o exemplo aí que foi falado dos cilindros rotativos. Muita máquina de papel, infelizmente, né, ele não tem muito onde consumir esse vapor flash. A não ser que a máquina já foi predisposta, por exemplo, o primeiro, o segundo cilindro utilizar vapor de meio bar, 1 bar. Então, eu uso todo o vapor flash, aquele vapor de arraste, naquele primeiro, segundo, terceiro cilindro, e o restante, infelizmente, vai embora. Agora, outras indústrias, indústria de bens de consumo, alimentício, onde eu tenho vários consumidores de vapor, por exemplo, a 1 bar, a 2 bar, eu vou gerar água quente para esterilização de faca, que é água 90, eu posso trabalhar com vapor de 1 bar e meio. Eu reúno todo esse condensado da planta, passo num tanque flash, vem tudo para um tanque flash, 1 bar e meio, gera um volume X aí de condensado, de vapor revaporado, que eu utilizo no meu consumidor, aí, por exemplo, a 2.000 quilos, e aí com uma válvula estação redutora. Lembrando que esses 700, 800 quilos, às vezes, representa R$20.000 ou mais por mês de recuperação. Né? Obviamente, esse sistema só é válido, né? O investimento só se viabiliza quando você tem um consumo em algum ponto para utilizar essa energia. Senão, nem gasta energia aqui, põe no tanque aberto, joga fora e manda de volta para a caldeira, ou deixa saindo no tanque de condensado mesmo. E se você não tem um consumo contínuo dessa energia, infelizmente é perder. Tá? Mas aí a grande questão aqui é: eu estou trabalhando 1 bar e meio, que está controlado por essa estação redutora. Esse tanque flash está lá na minha unidade fabril. Eu tenho que subir 15 metros. 15 metros, pressão estática, já daria 1 bar e meio de contrapressão. Ou seja, eu não consigo voltar esse condensado. E eu ainda tenho mais as perdas de carga da linha.
Então, a gente acaba falando aqui em utilizar para essas condições as bombas de condensado. A bomba de condensado, ela vai receber todo esse condensado, que aí, nesse tanque flash, nada mais é que um separador de fases. Ele vai ter o purgador para manter o certo nível, fazer o selo para o vapor não vir para cá. E ele vai jogar na bomba de condensado. Esse condensado consumido do equipamento de baixa pressão vem para a bomba de condensado também. Linhas independentes para uma não influenciar na outra. E aí você vai bombear ele com unidade inferior aqui, por exemplo, um chute pneumático, o famoso, quem conhece aqui, né, o chute pneumático. Eu vou injetar vapor ou injetar ar comprimido nesse condensado, pressurizar ele e mandar de volta para minha caldeira. E é independente da distância, da altura, aí eu consigo fazer isso. Tá? Então, essa condição aqui é importante da gente reaproveitar essa energia. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida, algum ponto a esclarecer? Eu vou deixar aqui mais uma dica, né? Retorno de condensado agora que me ocorreu. O retorno de condensado, ele sempre tem uma pressão nele, inerente, pressão de escoamento, pressão dinâmica. Você sempre vai ter uma pequena pressão. Então, quando você trabalhar com purgadores, todos os purgadores, eles devem ter ou incorporados em seu conceito funcional e seu mecanismo, ou deve-se instalar uma válvula de retenção após o mesmo. Então, purgador termodinâmico tem o conceito construtivo, ele funciona com retenção. O purgador bimetálico tem, os termostáticos eles têm, os boias aí, uma propaganda nossa, nós temos purgador de boia com retenção incorporada, mas via de regra, os purgadores de boia normais e alguns modelos nossos não tem, não são todos. Então, após um purgador, principalmente de boia, que eu tenho eventualmente uma intermitência no consumo, ou seja, uma pressão diferencial zero, uma pressão de entrada zero, eu parei o equipamento, fechei vapor, eu vou retornar condensado para ele. E às vezes eu tenho o famoso controle on-off, onde eu tenho injeta vapor, eu pressurizo o trocador de calor, eu escoo o condensado, chegou na temperatura, fecha. Na hora que ele fechou, todo o condensado volta. Então, a minha temperatura, meu controle de temperatura ficou oscilando. Então, uma dica extremamente importante, sempre após um purgador ou no purgador, deve haver uma retenção para evitar retorno de condensado para o equipamento. Marden Casagrande, planilha de cálculo que você citou, disponibiliza para nós? Essa planilha aqui é de uso interno, Marden, né? Mas eu tenho algumas planilhas ali diferentes, onde ela calcula, eu posso mandar para vocês, onde ela calcula os diâmetros de forma individual. Você entra os parâmetros, ele faz o cálculo para você. Essa planilha eu posso sim disponibilizar para vocês tranquilamente. Cálculo de diâmetro só entra com as informações. Tá? Ela só não vai estar nesse layout aí com os setores separados, mas você calcula ponto a ponto, e aí você faz aí seu memorial de cálculo, você pode anexar, print na tela, enfim, aí você pode utilizar os cálculos. Isso eu posso disponibilizar para vocês. Ele já define qual o diâmetro máximo, o diâmetro mínimo interno da tubulação, ele já define quanto de vapor flash tem, e aí você faz os seus cálculos depois do seu memorial. Isso eu vou disponibilizar junto. Tá? Bom, gente, acabamos aí ligeiramente mais cedo. Agradeço a participação de todos, espero que todos estejam seguros aí e com saúde. Vamos se cuidar, que a segunda onda aqui, principalmente região Blumenau, aqui está bem forte, então vamos se cuidar e que todos fiquem com Deus. Eu tenho aqui no final o meu contato, tá? WhatsApp, telefone, e-mail, vocês podem entrar em contato, a gente fica à disposição. Nós temos todo um time técnico aí à disposição também para auxiliar, para fazer os cálculos, para fazer o dimensionamento junto para vocês, entender e junto na instalação e ajudar vocês a entender e calcular principalmente a recuperação de energia, já apresentando o famoso payback, quanto que realmente custa, né? Quanto custa realmente essa perda de vapor. Agradeço aqui o
o elogio aqui do Marden, que ele mandou. Tem um chat aqui também. Caio Neves, mais uma bela apresentação. Obrigado, Caio, obrigado pelo elogio. Wagner também, agradeço. A gente está à disposição aqui sempre para compartilhar nossos conhecimentos. Até o próximo webinar semana que vem, gente.